Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco, amém? Como agora um dos nossos concorrentes é o tempo, pega a sua Bíblia. Oséias, capítulo 14. Oséias, primeiro profeta menor. Oséias, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Amém? Todos já acharam? Oséias, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Diz assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. A Síria não nos salvará, nem iremos montados em cavalos, e não mais diremos: as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Feche seus olhos. Pai, ministra, ó Deus, aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, ó Deus. Que o nosso coração seja uma terra fértil, aonde a tua palavra venha germinar. Abençoa tanto aquele que está aqui, ó Deus, em tua casa, como aquele que está, ó Deus, nos assistindo. Senhor, em tuas mãos entregamos tudo isso, porque tudo é para ti e em teu nome. Amém. Oséias não é um livro que nós costumamos a falar muito, né? Geralmente nós passamos mais para os evangelhos, os livros que compõem o Novo Testamento, damos uma passadinha em Salmos, Provérbios, chegamos a Isaías, de vez em quando dá uma olhada em Ezequiel, aí começa a ver aquelas cenas que nós temos ouvido um pouco, né? Alguma coisa na sexta-feira, nós já damos um pulinho para Daniel já alivia um pouco. Mas quando nós chegamos nos profetas menores, nós vemos algumas coisas, às vezes nós não entendemos direito. Oséias, ele teve o seu ministério no Reino do Norte. Ele é entendido, ele é conhecido talvez como o único profeta do Reino do Norte. Porque ele, além de ser do Norte, ele teve o seu ministério no Reino do Norte. Porque geralmente os profetas, eles eram enviados para locais diferentes. Até porque para não serem mortos, né? Quando ministravam a sua palavra. Mas Oséias, ele tem algo interessante, porque geralmente o profeta, aquele que é a boca de Deus, ele ministrava a palavra de Deus, ele falava qual seria o juízo do Senhor, e depois ele deixava as coisas fluírem normalmente para aquilo que iria acontecer. Mas quando nós estudamos o livro de Oséias, nós vemos algo muito interessante, porque desde o capítulo 1, já de Oséias, do verso 1, nós vamos ver que esse Oséias, esse profeta, ele teve um ministério longo, ainda que tenha sido no Reino do Norte. Este Oséias, ele não é chamado somente para falar a palavra de Deus.
ele não é chamado simplesmente para ministrar o juízo de Deus sobre aquele local. O Senhor o chama também para que ele ministrasse através da sua vida. Porque o Senhor diz que ele deveria ter núpcias com uma prostituta. E toda vez que nós ouvimos essa palavra, a gente já pensa já que Oséias se casou com uma prostituta, uma pessoa que tem uma vida, aonde vende o seu corpo. Mas na verdade, alguns estudiosos dizem que esta mulher, Gomer, ela era simplesmente uma prostituta, mas no templo de Baal. Ela adorava, porque quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós vemos que se entende também como prostituição, quando uma pessoa, ele servia a Deus, ao Deus único, e daqui a pouco ele se voltava para outro, ou seja, ele se prostituía. Se entende também dessa forma. Oséias se casa com esta mulher, ele tem filhos, e os seus filhos são o exemplo do que Deus estaria fazendo com Israel. Não somente com Israel, aquelas 10 tribos, mas também com todo o grupo, porque nós vamos encontrar também citações aonde também vai ser citado o Reino do Sul. Não vamos pegar nisso porque nós não temos, infelizmente, muito tempo para nos aprofundarmos. Mas o ministério de Oséias é o ministério onde foi falado e vivido. Porque em dado momento Oséias ele tem que abandonar a sua mulher. Porque assim o Senhor também estaria abandonando a sua terra, porque a sua terra, o seu povo, estava se prostituindo com outros deuses. O ministério de Oséias é um ministério onde nós vamos ver que é um ministério duro. Porque ele não está só falando de um local onde ele não vive, mas ele está falando de um local onde a sua vida está ali. Ele conhece aquelas pessoas, ele sabe o que está passando ali, ele sabe o que o Senhor fará. E ele está vivendo na sua própria pele o que está acontecendo. O ministério de Joel é um ministério para que nós possamos entender que não basta simplesmente falarmos a palavra de Deus, nós temos que viver esta palavra, nós temos que fazer que esta palavra ela seja viva dentro de nós. Porque se for simplesmente uma menção, uma fala, um discurso, uma hipocrisia, que é vestir uma máscara, isto não é servir ao Senhor. O ministério de Joel é um ministério de palavra e de atos. E esse deve ser o nosso ministério. Um ministério vivo para o Senhor. Mas quando nós encontramos o capítulo 14, nós vamos ver que é uma reviravolta em toda a ministração de Oséias. Enquanto do capítulo 1 até o capítulo 13, Oséias ministra a sua palavra e ora o Senhor através dele, acaricia Israel, e ora o Senhor fala com força, com dureza, como no capítulo 13, verso 5, aonde o Senhor exorta a Efraim que ele deveria largar os seus deuses, largar o seu conhecimento, largar aquilo que ele se apoiava e voltar-se para o Senhor, porque a sua terra seria seca e árida e sem vida. Aí nós chegamos no capítulo 14 e nós lemos do verso 1 ao verso 3. E nós vemos um profeta num sentimento, sabe? Algo como se houvesse uma luta interior. Uma luta de Oséias. Não uma luta contra a palavra do Senhor, mas era uma luta porque ele está vendo, é como se a pessoa está vendo que está vindo um carro na direção de pessoas, e ele avisa, olha, lá vem o carro, lá vem o carro, lá vem o carro, e o carro está se aproximando, mas as pessoas não estão dando ouvido. Durante mais ou menos 50 anos, Oséias ministrou em Israel, e Israel não deu ouvidos ao Senhor. Aquilo que o Senhor fala, Ele faz. Está chegando o momento de Deus cumprir o que Ele falou.
Entenda uma coisa: Deus não tarda na sua promessa. Ele é pontual. Ele sabe a hora de fazer aquilo que Ele falou. Assim como as promessas do Senhor têm um tempo pré-determinado por Ele, assim também o seu castigo, a sua palavra, aquilo que Ele falou, também tem um tempo pré-determinado para acontecer. E nós vemos um Oséias vendo que o juízo está para acontecer. E as pessoas não estão dando ouvidos. Parece que nós estamos olhando, aquele templo de Oséias e vendo o que está acontecendo. Os avisos são dados, a palavra está aí, os anúncios, as trombetas são tocadas. As pessoas não estão dando ouvidos. Estão vivendo a sua vida como a vida quer que elas vivam. Se entregando a prazeres, guerras, brigas, egoísmos, prostituições, coisas sem valor, coisas que são fugazes, que a Bíblia fala que é como se fosse fogo de palha, ou seja, se extingue rápido e vai passar. E está chegando o momento de Deus cumprir a sua palavra, o seu castigo, o seu juízo. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas nesses 3 versículos que nós lemos aqui. A primeira coisa é que nós vamos ver um convite apaixonado de Oséias. Apesar de Oséias ver que o juízo está chegando, ele ainda tem esperança em seu coração para que o povo voltasse atrás, ou seja, se convertesse e ouvisse a palavra do Senhor. Oséias ainda tinha um sentimento que Israel poderia cair em si e se converter, ou seja, mudar, voltar para o Senhor. E ele fala: Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. O interessante é que, quando nós olhamos no original, nós vamos ver que esse pensamento de você caiu é como se fosse um tropeço. Parece que Oséias está falando: olha, foi simplesmente que você esbarrou numa pedra e você deu aquele solavanco para frente, mas ainda há tempo de você rever o que você está fazendo. Ainda há tempo para que você volte ao Senhor, ó Israel. Ainda há tempo para que você abra os teus olhos e veja que Deus está perto, que o juízo de Deus está perto, que Ele está te chamando. Dá ouvidos, ó Israel, dá ouvidos. O Senhor falava lá no Novo Testamento: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É como Moisés falando: olha Israel, volta para o Senhor, Ele está voltando, Ele está te chamando. Dá ouvidos, ó Israel, abre o teu ouvido, Efraim, Rúben, Manassés, Naftali, dá ouvidos ao Senhor, se converta, abre o teu coração. Mas o povo se manteve ainda dolorido, petrificado. Mas ele continua, ele diz: olha, mas essa conversão não deve ser uma conversão qualquer. Esta conversão não deve ser uma conversão de fantasia. Tem que ser uma conversão verdadeira. Porque o Senhor não aceita coisas falsas. Tem pessoas que acham que podem enganar o Senhor. Tem pessoas que acham que elas vão conseguir dar um jeitinho em tudo. E no apagar das luzes, alguém vai fazer algo e tudo que estava pronto para acontecer não vai acontecer. Mas eu tenho que falar como Davi falou certa vez, quando ele foi pego em pecado.
E ele levantou um censo quando não era para levantar no censo Israel. E diz que o Senhor fala com ele e diz: olha, o que você prefere? Cair na mão dos seus inimigos? Que vem a peste? E Davi fala: olha, dura coisa é cair na mão do Senhor, porque caindo em sua mão, quem me tomará de lá? Quem me tomará de lá? Caindo na mão de Deus, meu querido, não tem quem te tire. Se Deus falar que vai ser, é. Se Ele disser que vai chover, ou não vai chover, como Ele fez com Elias, não vai chover durante 3 anos e meio. Se Ele falar àquele que está morto para que venha a vida, ele volta à vida. Se Ele falar que os campos áridos vão florescer, vai ter flor naquele local. Deus não mente, não volta atrás. Ele cumpre aquilo que Ele promete. E Osés fala: olha, tende convosco palavras. Ou seja, não vem de qualquer jeito. Nem assim não. Não fala qualquer coisa. Porque você está acostumado, ó Israel, a ver que o mal está chegando e você diz: olha, vai acontecer algo terrível aqui. Era assim que Israel fazia. Quando você lê, por exemplo, o livro de Juízes, você vai ver que Deus levantava homens para libertar a terra de Israel, quando era uma nação unificada, né? Vamos colocar assim, um povo. Mas passava o mal, voltava aos mesmos caminhos errados. Passava o momento de dificuldade, voltava tudo de novo. E nós conhecemos casos assim. Pessoas que se chegam para Deus e Deus: olha, eu vou fazer algo por você. E Deus faz. Deus muda o quadro, livra da morte, cura de uma doença terminal, que o médico falou: não tem mais jeito não, tu vai morrer. Livra da mão do homem sanguinário. Mas depois que o mal passa, a Bíblia diz que é como a porca que volta ao vômito e volta a fazer tudo errado novamente. Eu conheci uma pessoa que ele falava que Deus não volte no carnaval, porque se ele voltar no carnaval, pensem nisso. Osés fala: olha, não tende convosco palavras, ou seja, faça como Davi, faça uma confissão, lá em Salmo 51, Davi rasga o seu coração, Davi abre o seu coração e fala: Senhor, eu pequei contra ti, eu falhei, não escondo o meu pecado de ti, Senhor, porque ninguém esconde nada do Senhor. Davi abre o seu coração, Davi fala: Senhor, eu pequei contra ti, sou digno que tu me puna. Estou parafraseando. E o Senhor vem com misericórdia, porque Ele viu em Davi um coração sincero, uma oração que não era simplesmente para agradar. Osés fala: olha, não venha, tende convosco palavras, aceita o que é bom. Lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8, ele diz assim: Ele já mostrou o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com seu Deus. Ele fala: olha, Deus não fará nada antes que mostre os seus escolhidos. Está escrito. Ele avisa, Ele mostra o caminho. Ele mostra o caminho que devemos andar. Osés continua: olha, em vez de novilhos e sacrifícios, que seja um sacrifício dos vossos lábios. Vamos entender isso. Nós vivemos numa sociedade de troca. O que eu vou ganhar com isso? De vantagem. O que eu vou levar? Eu vou
ajudar aquela pessoa ali, porque amanhã ele pode me retribuir aquilo que eu fiz. Mas o Novo Testamento diz: aquilo que a tua mão esquerda fizer, que a direita fizer, a esquerda não deve saber. Está falando que não seja uma barganha, que seja um coração quebrantado com o Senhor. Abre o teu coração. Ele fala lá em Hebreus 13:15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não é qualquer coisa, não é qualquer cabrito, não é qualquer bode, não é qualquer coisinha. Tem gente que acha que vai enganar a Deus. Senhor, se tu me abençoar, eu te dou metade do que eu ganhar. Você não faz negócio com Deus. Não faça negócio com o Senhor. A Bíblia diz: se você votar, cumpra. Tem gente que quer dar um jeitinho. Israel estava acostumado a isso, pecava, imolava um animal, derramava sangue, mas voltava ainda para o mal, voltava ainda para o seu pecado, voltava ainda para as suas ignomínias, para a sua iniquidade. Mas Oséias diz: olha, Israel, quando você se converter, abre o teu coração, confessa com os teus lábios, quebra essa dureza de coração e volte para o Senhor, porque o Senhor te receberá. Ele não vai aceitar, ele não vai querer qualquer coisa. Tem pessoas que dizem que Deus não é açougueiro para querer coração, né? Eu quero te falar que Deus, ele não quer o que sobra. O nosso Deus, só entenda com perdão na palavra, ele é egoísta. Ele nos ama, ele quer cuidar de nós. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tem ciúmes de nós. Sabia que Deus tem ciúmes de você? Ele fala que não toque na menina dos olhos do Senhor. Ou seja, sabe quando caiu um cisco no olho? Já caiu um cisco no teu olho? Já caiu um cisco? Uma terrinha, tu está andando assim numa ventania e de repente cai uma fração, um cisco. E você fica louco porque aquilo incomoda. Quando você está no pecado, quando você está longe do Senhor, isso incomoda. Você não pode ser engolado de ceia, que o Senhor falou: me dá vontade de vomitar-te da minha boca, porque você não é quente e nem é frio. Ou seja, você não faz diferença, você não está nem aí. Deus, ele quer fazer diferença na tua vida, ele quer que você, tenha uma intimidade. O nosso Deus é um Deus de intimidade. Nós aprendemos que Deus está lá em cima, olhando. Ora ele joga raio, ora ele joga bênção. Nosso Deus está próximo. O nosso Deus está próximo, ele está do nosso lado. O Senhor Jesus falou: olha, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos, lhe deixarei alguém igual a mim, que é o Espírito Santo do Senhor. Ele está do nosso lado, cuidando, zelando, instruindo, dizendo: não, vai por aqui, vai por ali, muda o teu rumo, volta atrás, para, não faça isso. Mas às vezes nós não queremos, nós queremos ser loucos. Nós somos loucos. Nós só fazemos aquilo que o nosso coração e que a nossa carne deseja. Mas ainda há tempo. O bom é que ainda há tempo. Oséias está falando: olha, Israel, ainda há tempo. Ainda é tempo, ainda não tocou o sino, ainda não é o último round, ainda não é o momento. Mas eu estou te falando que vai chegar o momento, então aceite esse Senhor. Volte para o Senhor, ó Israel. Volte para o Senhor. Ele continua: não iremos montados em cavalos. O mal vinha. Em vez de Israel se voltar para o Senhor, sabe o que ele fazia? Ele olhava para um lado, olhava para o outro. Quem é o mais forte?
o mais forte é o Egito. E ia vamos dizer assim, buscar a proteção do Egito. Não, o mais forte é a Síria. E ele ia para a Síria. E sabe o que a Síria fazia? Claro que eu vou ser com você, mas em troca, você vai me pagar pesados impostos. Eu vou querer talvez até o último pé de vinha, de oliveira da tua terra. Mas sempre vai existir um mais forte. E ora era o Egito, ora era a Síria. Israel ficava, igual o pessoal diz, né? Igual macaco pulando de galho em galho. Mas ele diz, olha, não vá nos cavalos, não monte em cavalos, não vá até eles. Volte para o Senhor, o único Deus, o único Deus. Não se curve, não se coloque, ele continua, não se coloque, não se dobre a obra das nossas mãos, ou seja, aquilo que construiu, sabe, é uma loucura. A pessoa pega um pedaço de madeira, entalha, dá forma, lixa, inverniza, coloca num pedestal e se curva e diz, esse é meu Deus. O Senhor falou, olha, quem fez tudo isso, quem te tirou do Egito, quem te passou pelo meio do deserto, quem fez você atravessar o Jordão a pés enxutos, quem entregou Jericó, quem destruiu a Ai, fui eu. Volte-se para mim. Da última vez que aqui estivemos, nós falamos sobre o filho pródigo. É a mesma cena. Oséias poderia ser entendido como o João do Antigo Testamento, porque ele está falando de amor. Ele está falando que tem um Deus amoroso, um Deus que está esperando de braços abertos, esperando só uma posição sua. Ele fala, olha, quem fez tudo isso foi o Senhor, volte-se para o Senhor. Ainda no verso 3, ele diz assim, por ti, o órfão alcançará a misericórdia. Ele não está falando por falar do órfão. Os órfãos e viúvas eram os, vamos dizer assim, participantes, representantes daquilo que era mais, vamos dizer assim, sem esperança da terra. Apesar de haver regras, leis, diretrizes, ordenanças para que esses fossem cuidados, mas não era assim. A ganância do homem faz ele ficar cego. Acho que eu já falei aqui uma vez. Estamos em tempos de informática, né? Cultos online. Um dos primeiros hackers citados na história, pessoa, ou melhor, cracker, porque hacker é quem sabe mexer no computador e manuseá-lo, mas um cracker, ele conseguiu entrar na codificação de um banco. E ele falou, que beleza. Ele tirava 2 centavos de cada conta. De cada conta. Já tinha arrecadado um valor astronômico. Mas ele pensou, olha, se eu posso tirar 2 centavos, eu posso tirar 5. O farol do computador o pegou e ele foi preso. A ganância do homem faz ele cometer loucura. A primeira coisa que isso é errado, é lógico. Mas a ganância dele fez ele querer mais. É como nos ouvimos aqui certa vez. O que nós queremos? Sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais daquilo que nós temos. Mas ele está falando que o órfão
alcançará misericórdia. Sabe por que ele está falando isso? Eu não tenho tempo para fazê-lo. Mas a partir do verso 4 até o verso 7, nós vamos ver algo diferente. Primeira coisa, parece que Oséias está tentando convencer a Israel, mas é claro que é o Senhor falando pela boca do profeta para admoestar, ou seja, acordar o povo. Mas de repente parece que o Senhor, ele fala assim: Oséias, fica um pouco de lado aqui, fica aqui, Oséias, fica aqui um pouquinho, deixa eu falar com o povo também. Ele diz: eu curarei a sua infidelidade, serei para Israel como orvalho, florescerá como lírio, estender-se-ão os seus ramos, e voltarão, e sua fama será como a do vinho do Líbano. Ele fala: olha, é algo formidável, irmãos. Quando nós estudamos as alianças, nós vamos ver que nunca é o homem que propôs a aliança. Nunca somos nós que vamos até Deus. É sempre Deus que dá o primeiro passo em nossa direção. Você está aqui hoje, não é porque você é uma pessoa boa, diferente das outras. Você tem um sentido mais aguçado, uma espiritualidade diferente dos demais. Não. É porque o Senhor se revelou a você e falou: vem. E você aceitou o convite. É o Senhor que se revelou a você. É Ele que dá o primeiro passo. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Davi. Não foi o homem que deu o primeiro passo em direção ao Senhor. Foi o Senhor que deu um passo em direção ao homem para salvá-lo. O amor de Deus é algo formidável. Mas o interessante é que nas alianças, nós falamos aqui que Israel fracassava. Quando começava a vir um pavor que ia ser preso novamente, escravizado. Diz que Israel fazia o seguinte: ia para o mais forte, mas na aliança ele sempre saia perdendo. Mas quando nós olhamos as alianças do Senhor, Deus, ele sempre dá aquela fatia. Já viu um pai ou mãe? Quem aqui é pai e mãe que está aqui dentro hoje? Hã? Tem uma fatia de bolo dentro da geladeira. De quem é a fatia? Hã? Do mais guloso? Duvido. O filho faz igual aquela carinha do gato de botas em Shrek, lembra? Acabou. Não é assim na sua casa, não? Vamos orar. Vamos orar. A última fatia do bolo é sempre do filho. Tem 1 litro de leite, você ama leite. Quem vai beber o leite? Seu filho. Um pai, uma mãe é assim. Ele deixa de dar a si próprio, de abastecer a si mesmo por amor ao seu filho. Já viu aquela? Quem beija meus filhos adoça a minha boca. Minha mãe falava isso muito bem. Não é não? Não é não? Briga comigo, mas não toca no meu filho, que a coisa vai ficar séria. O Senhor, ele sempre se apresenta com uma nova aliança. E ele fala: olha, a aliança é essa daqui. Tem um louvor que eu gosto muito, aonde ele diz: olha, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é confiar em mim. É algo tão impressionante. Que certa vez o Senhor cobrou de um homem o seu filho. Dá o teu filho, Abraão. O melhor que você tem. Me dá o teu Isaac. A Bíblia diz que Abraão pegou Isaac, subiu com ele, no meio do caminho Isaac fala para ele: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cabrito, cadê a ovelha, cadê o animal que vai ser imolado?
Deus proverá. E quando Abraão deita Isaque em cima das pedras e está pronto para enfiar o cutelo em Isaque, Deus falou: opa, peraí, eu vi que você não me negará nada, Abraão, está aqui a oferta. Estava lá preso o animal pelo chifre no galho. Mas esse mesmo Deus, Ele não poupou o seu próprio filho por você, por mim. Ele não poupou o seu único filho, o seu unigênito, por mim e por você. Deus deu o melhor que Ele tinha, o melhor, pela tua vida. E às vezes nós até falamos: eu não valho nada. Você vale muito. Você vale muito para o Senhor. Talvez para esse mundo você não vale nada, mas para o Senhor você vale muito. Me dá um minuto, só para nós encerrarmos. Primeira coisa, a evidência esmagadora da apostasia de Israel mostrou que a acusação de Oséias era verdadeira. Em nosso caso, o veredito é semelhantemente claro. Entretanto, Jesus carregou sobre si a sentença que era nossa. O orvalho da sua misericórdia e a sombra da sua cruz curam a nossa apostasia. Ele nos torna inocentes diante do santo tribunal de Deus. Em vez de novilhos e sacrifícios, devemos compreender que tais sinais externos de arrependimento são secundários no processo de direcionar o coração e a mente de Deus. Você não pode controlar Deus. Eles não contribuem para a redenção ou remissão. As consequências, as quais procedem da iniciativa de Deus. É Deus que toma a iniciativa. É Ele que chama, é Ele que prepara o caminho, é Ele que mostra o que precisamos fazer. E volto a dizer, interessante, acompanhe comigo só o último versículo, versículo 9. Oito e 9. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o fruto, o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão. É como se Deus estivesse falando assim: se você está longe, eu tenho um caminho excelente para você chegar perto de mim. Mas se você está perto, esse mesmo caminho te levará para uma comunhão acima de qualquer entendimento. Eu só espero uma posição nossa. Deus espera uma posição nossa. E eu lhe pergunto, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Você vai continuar confiando na tua própria mão? Confiando no teu próprio braço? Na tua própria inteligência? No teu jeitinho? No final tudo vai dar certo. Nem sempre. O momento é hoje. O momento é agora. Isso vale para você que está hoje aqui, participando desse culto na casa de Deus. E para você que está ao alcance dessa live, dessa transmissão. A decisão é sua. O que você vai fazer? Infelizmente,
essa história tem o seguinte final. No ano 723 a.C., a Síria tomou Samaria e levou todo mundo cativo. Samaria praticamente, aquele povo, aquele reino do sul, do norte, praticamente desapareceu. Mas eu não quero que você tenha medo. Não é medo. Eu quero te falar que na aliança do Senhor tem muito mais benesses. Deus tem coisas maravilhosas para fazer. E isso não é a promessa de político, é a promessa de Deus. Amém?